já é há algum tempo, nunca teve mais que um clube de uma maneira firme e com proposta no papel. Em relação como eu falei, somente um clube fez a proposta, somente um clube está negociando e procurou saber de uma maneira mais firme. O Flamengo não teve nenhum conhecimento de nenhum outro clube que poderia estar interessado no Gerson. Isso aí não procede. Então, assim, o Flamengo vem aí respondendo ao clube, à instituição que vem em comunicação com o Flamengo. O resto a gente não tem conhecimento algum. Quanto à Arrascaeta, o Flamengo não teve qualquer tipo de proposta, não entrou em qualquer tipo de negociação. Muitas vezes a gente ouve, a gente vê até alguns jornalistas, blogueiros, dando algumas informações. A gente respeita sempre, o Flamengo, pelo menos eu respeito sempre a fonte do jornalista, mas daí a ser verdade, daí a ter alguma indicação firme de proposta, é um caminho longo. O Arrascaeta é um atleta que nos interessa, que tem quase 3 anos de contrato com o Flamengo ainda, e a gente houve algumas propostas, não em relação a ele, eu estou falando de uma maneira em geral, para ser educado, para ter relação com outros clubes, mas muitas vezes, na maioria das vezes, não é verdade e não procede. Então, agora, a gente ouve aí o dia todo que vai ter proposta, que vai ter. A janela está se iniciando agora, não no mundo árabe, né, mas está se iniciando agora, e vamos aguardar. O Flamengo, um ponto que eu não posso perder a oportunidade aqui do programa de vocês para falar, Sormani, é que depois que o Flamengo foi campeão da Libertadores, no final de 19, que a gente foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro, nós tivemos algumas propostas em vários jogadores. E o Flamengo fez um esforço e faz um esforço grande para que se mantenham os jogadores. Isso não é um fato novo, ter propostas em cima de jogadores, aí desses jogadores que tanto conquistaram, que tanto se firmaram como grandes campeões. E o Flamengo vem fazendo o papel dele, dentro do possível, com responsabilidade, segurando todos os atletas possíveis. É assim que a gente está tratando até agora. Na maior crise sanitária do planeta, o Flamengo sem o ingresso ali dos jogos durante o ano, o Flamengo com algumas perdas ali de sócio, torcedor, mas mesmo assim o Flamengo vem se esforçando. Isso aí é uma determinação do presidente Rodolfo Landim, que a gente possa fazer a melhor gestão possível. E é assim que a gente está fazendo. E ganhando, né? Graças a Deus. A gente ganhando. Então, Braz, dentro do espírito do nosso programa, eu queria te fazer uma proposta. Completar essa frase com uma palavra e me explicar por quê. A passagem do técnico Domi pelo Flamengo foi uma ou pontinhos. Agora é contigo. Pô, mas tem que completar com uma palavra só? Mas aí explica por quê. Pode ser uma expressão. Foi um ou uma? Não, foi o... Não, eu não vou. Se você quiser, eu respondo dessa pergunta, mas eu não vou completar nada. O Domi veio para cá com todas as dificuldades possíveis. Ele veio com as dificuldades que eu acabei de falar aí há 5 minutos atrás, em que a gente não sabia o processo que a gente iria encontrar pela frente. O calendário desumano que foi apresentado, mas possível,
da chegada dele para frente. Ele chegou numa segunda-feira ou numa terça-feira, se não me engano, e no sábado e no domingo ele já estava à frente do Flamengo e Atlético Mineiro. Eu acho que teve erros e acertos dele e erros e acertos nossos. Eu não vou aqui, com todo respeito à tua pergunta, se você me perguntar, você faria algumas coisas diferentes? Eu faria algumas coisas diferentes, mas até na contratação dele, eu iria falar, Domi, não vem com 2 pessoas, vem com 5, 6. Se você não tem uma equipe de 5, 6 pessoas para vir, para te acompanhar, você vai ter dificuldade. Isso eu iria ser honesto e ia falar para ele. Talvez com isso aí eu já respondo bastante. Foi uma tentativa. Não foi uma tentativa. A gente achava... Não foi uma tentativa. A gente achava que a gente, dentro do orçamento possível daquela época, a gente entendia que tinha que ser a contratação de um estrangeiro. Eu entendia, todos entendiam que tinha que ser a contratação de estrangeiro, e dentro do orçamento possível daquela época, a gente contratou o Domi. Então, a gente tirar a pressão também, né, Marquinhos? A pressão em cima do trabalho do Domi, pelo que o Jesus tinha feito, assim, faltou um pouco mais de experiência para o Domi, como você disse, vir com uma comissão um pouco maior, se proteger um pouco mais, mas essa pressão que o Jorge Jesus colocou com o trabalho que foi feito, né, maravilhosamente da parte dele, do grupo, isso pressionou muito o Domi, né? Isso acho que foi uma carga muito grande para um cara que não tinha tanta experiência e conhecimento para dirigir um time do tamanho do Flamengo. Professor, o Rogério Ceni é campeão brasileiro, campeão da Supercopa, tricampeão carioca, e continua a pressão aí. Você acha que a pressão é em cima de quê? É em cima lá dos resultados da maneira do Jorge Jesus. Essa busca, se vocês entendem que hoje existe a necessidade, aí eu estendo isso dos zagueiros para o gol também, né? Porque tem o Diego Alves ali, que é incontestável, mas que tem se machucado bastante, e o Hugo e o Gabriel são 2 meninos, então queria te ouvir sobre se existe uma busca por essas posições de defesa ou se é aquele monitoramento normal de mercado. É um monitoramento normal de mercado, mas é o que eu te digo, é o que eu reafirmo aqui. O Flamengo, pelo menos nesses 2 anos e meio aí na gestão do presidente Landim, vem sempre atento ao mercado, vem sempre analisando o mercado para sempre estar tentando contratar os melhores jogadores. E isso aí não deixa de se passar por nenhuma parte do campo ou até mesmo fora de campo. A gente está sempre analisando aí o que é melhor para o Flamengo. Então, se tiver uma oportunidade de contratar um zagueiro, por que a gente não vai contratar? Até porque, no meio dessa janela aí, a gente pode também ter um questionamento de uma saída. Não pensem vocês que não tem proposta para esses jogadores aí que a gente está falando, não. Quando eu falo proposta, em relação a sondagens, a perguntar salário, isso está sempre sendo perguntado também, e a gente não sabe se tem um avanço para perder o jogador ou não. O Flamengo, eu trato isso com muita naturalidade, ter que contratar ou estar sempre analisando aí o mercado. Isso aí não é nenhum demérito para o jogador que está lá. Só isso. Professor Celso. Eu sempre falo, quando você contrata um jogador que é de seleção, o que mais você quer é que continue estando na sua seleção. E quando você contrata um jogador que nunca foi da seleção, a coisa que você também quer é que ele seja convocado pela sua seleção. Isso quer dizer que o papel de dirigente, ele foi assertivo na decisão. Se você contratou um jogador e que ele não era da seleção e passou a ser da seleção, eu acho que você... Então, a gente, em qualquer lugar do mundo,
em qualquer lugar do mundo, o dirigente torce para o seu jogador e para a seleção. Aqui é um pouquinho diferente, porque não para, aqui não para o campeonato, diferente dos outros lugares. Diferente dos outros lugares, aqui não para o campeonato. Então, assim, é uma situação que a gente não pode cercear ali, por mais que o Flamengo que pague o seu salário, que o Flamengo dá todo o resguardo ali, paga caro para trazer um jogador, a gente não pode cercear o jogador de ir para a sua seleção. Eu não posso chegar para o Arrascaeta, pedir para que ele não vá para a seleção do Uruguai, para o outro lado não ir para a seleção do Chile. E as pessoas às vezes têm dificuldade um pouco de entender isso aí. E quando tem uma situação como a que está hoje aí, eu acho que tem que ter um diálogo. Esse diálogo está tendo. O presidente Rodolfo Landim já conversou, vem conversando com o Caboclo. Tiveram ali alguns ajustes, tanto que o Flamengo aí... O Flamengo, depois do jogo com o Palmeiras, vai ficar um tempo aí sem jogar, vai ficar 10 jogos, eu acho que são 9 dias, né? Sem jogar. Isso é o ideal? Não sei se é o ideal, mas também é o possível. Então, assim, teve um ajuste de um lado, do outro, e não tem muito o que falar sobre esse assunto. O jogador, isso é uma coisa que eu gostaria de mais uma vez aproveitar a audiência de vocês. O jogador, mesmo que a gente não libere, ele perde condição de jogo. Eu posso falar, exigir que o jogador fique lá no ninho treinando, só que ele não pode entrar em campo. Ele perde condição de jogo automático em convocações. Então, assim, as pessoas às vezes não entendem isso, mas é o que é, e a gente tem que tem que trabalhar para que dirimir o maior problema possível, que é você perder todos os jogadores para as suas seleções. Isso aí está com o público. Eu sou a favor do retorno ao público de todas as pessoas que já foram vacinadas. Todas as pessoas que já passaram pelas 2 vacinas. Eu não sei se tem uma vacina que é uma vez só, ou depois que você completar o ciclo da vacina, eu sou a favor de todas as pessoas poderem voltar ao estádio, com segurança, com protocolo. Até porque eu acho que a gente tem que ter coerência. E a coerência na vida, ela ajuda muito a pessoa a tratar a vida com tranquilidade. A gente teve aqui em janeiro a final da Libertadores, e tinha mais de 5 mil pessoas dentro do estádio. E naquela época, morriam 750 pessoas por dia no Brasil. No jogo do Fla-Flu, estavam morrendo 718 pessoas. Quer dizer, mas em janeiro tinha um viés de alta e agora, teoricamente, não sei se está mudando, tinha ali agora estava mais normalizado. Então, eu acho que se já teve 5 mil pessoas dentro de um público, se teve os protocolos lá, que eu não sei se deram certo ou não, mas tiveram os protocolos. Por que não começar agora com quem já está vacinado, com quem já se vacinou, numa parte do estádio, e numa outra parte, tendo todos os cuidados, os processos e protocolos possíveis, para mais 5 mil. Eu acho que pode botar 10 mil pessoas no estádio facilmente. 5 mil, uma parte já toda vacinada e outra parte não. Olha só, eu sou vereador aqui no município do Rio, então eu falo isso com a responsabilidade também, não só de vice-presidente de futebol do Flamengo. Só que é o seguinte, a gente não pode hoje cercear ou não começar a abrir por quem já está vacinado. Por quem está vacinado já tem que ter uma vida
dentro do possível, dentro desse novo normal que dizem aí, é normalidade, é só isso. Então eu sou a favor aí dessa retomada dentro disso que eu acabei de falar aí. Primeiro a minha relação com o Rodolfo Landim é a melhor possível, né? E é o presidente do clube. Quanto à relação com outros companheiros de diretoria, outros vice-presidentes, a gente sempre teve uma relação respeitosa, e aí eu já estou falando mais diretamente no BAP. A gente sempre teve uma relação respeitosa. Eu não vejo essa análise aí de Ninho e de Gávea. Eu acho que a gente está treinando hoje no Ninho porque tem uma estrutura nova, senão estaria todos nós treinando na Gávea. Então, assim, a gente talvez possa pensar em alguns momentos diferentes, mas, assim, o que eu posso falar é que eu tenho uma excelente relação com o presidente Rodolfo Landim. Muito antes dele se colocar como candidato e se colocar como na reeleição agora, eu sempre venho afirmando que... Porque tem muita conversa fiada de que eu poderia ser candidato, que eu poderia... Eu nunca me coloquei candidato, eu deixei isso claro e deixo isso claro há bastante tempo. E na montagem aí da próxima gestão, caso dê tudo certo, caso o Landim se reeleja, ele vai fazer da maneira que ele entenda o melhor time possível para que se possa ter um Flamengo aí que continue com um monte de resultados. Mas volto a te falar para responder. Eu tenho uma relação respeitosa, tenho uma boa relação, e eu acho que é isso aí que interessa à instituição e isso aí que interessa ao Flamengo. Ô Braz, ainda nessa linha, eu vou te perguntar em relação ao que seriam os possíveis desentendimentos, ou se não, a maneira diferente de pensar que você trouxe, porque eu acho que isso veio muito à tona na contratação, né, no possível retorno do Rafinha, na renovação do Diego Alves, que ficou aquele burburinho de acertar a situação financeira. Eu entendo que são gestões diferentes, né, com focos diferentes, e talvez a situação financeira hoje se preocupe e seja um entrave entre vocês, ou isso também é conversado e resolvido? Não, isso é conversado e resolvido, até porque o BAP não é o vice-presidente de finanças. Quem veio à tona e veio falar, abordar desse tema de finanças também foi o vice-presidente da pasta. Então, assim, a gente tem que ter tranquilidade também e entender as posições de cada um. Quanto ao Diego Alves, eu tinha uma posição clara, e as minhas posições são sempre postas pelo presidente. E o presidente, ele toma a decisão que ele entender. É evidente que se ele me colocou na pasta, se eu tenho um razoável desempenho na pasta, eu acho que o que eu conduzir ou o que eu encaminhar terá um peso. Mas isso nada tem a ver com a decisão dele. E assim, isso aí é feito de maneira recorrente no Flamengo, de você chegar e ter uma análise de um jogador. Quando chegam nesses jogadores que são mais conhecidos, que estão mais expostos, talvez aí fique uma análise de que tem 2 pontos, 3 pontos, mas é o que eu te falo. Eu sempre chego e dou a minha posição reta e clara nas revelações. E o presidente Landim, ele vai ajustando e vai fazendo da maneira que tem. Agora, o Diego Alves, eu acho que foi um acerto. O Rafinha, naquele momento, não foi possível. O Flamengo ainda não tinha. O Flamengo tinha ali, estava algumas dificuldades. E
E tem outro ponto, que aí eu também não quero... tem outro ponto que a gente tem um desconforto muito grande em relação a um ponto. Eu não sei se vocês se lembram, o Flamengo parou de jogar no dia 14 de março de 2020, por causa da pandemia. Né? Foi o último jogo, se não me engano, que foi contra a Portuguesa. E muita gente, mas muita, não, isso aí daqui a 2 meses volta tudo. Isso aqui, daqui a 3 meses volta. E daqui a pouco a gente forçando para voltar o Carioca. Não, daqui a pouco o público está aí, final do ano está tranquilo, setembro, outubro está tranquilo, já vai ter público na Libertadores. E foi-se o 20 inteiro, a gente chegou em 21 e a gente também não sabe o que vai acontecer. E em relação a 2009 para 2019, eu acho que a mudança, acho que foi no mundo, né? O mundo mudou, não foi só o futebol que mudou. E essa situação da internet aí, as mídias sociais, as pressões das mídias sociais, porque o peso de vice-presidente de futebol do Flamengo sempre teve. Agora, não tinha tanta exposição, por incrível que pareça. A pressão sempre foi a mesma, a responsabilidade a mesma, só que a exposição hoje ela é um negócio avassalador. Assim, eu tive a oportunidade de ser diretor de futebol e vice-presidente de futebol em outros tempos no Flamengo. É o que você falou, a gente não tinha ainda, estava começando o Ninho do Urubu ali, a gente começar a ter alguns treinamentos lá, a Gávea ali, que foi palco de tantos grandes jogadores, mas de fato ali a gente tinha muito menos estrutura, muito menos tranquilidade, até para que no dia a dia você desse mais conforto e mais não só a estrutura, mas você dá mais o treinamento, você dá mais, ficar mais perto e com atenção aos jogadores do futebol profissional. São 2 momentos totalmente diferentes, Fábio, aquele momento, a oportunidade de ter sido vice-presidente lá atrás, ela me ensinou muito. A gente está sempre aprendendo, né? Qualquer ser humano está sempre aprendendo, ou deveria estar sempre aprendendo. Mas a gente me ensinou muito para estar na posição. Eu também tinha 38 anos, 39 anos, eu tinha a idade de um jogador do Flamengo na época, entendeu? Então, assim, são 2 mundos diferentes. Agora, hoje, e os títulos, eu sempre brinco com isso. Eu tive a oportunidade de ganhar 3 títulos brasileiros, 2 agora e 1 lá atrás. E título é igual filho, né? Não tem, título é igual filho. Você não tem melhor e melhor, mais importante. Eu acho que o importante é o título da vez. O título que eu estou mais feliz e que eu fiquei mais feliz e fico... Eu também sou torcedor, é o tricampeonato carioca. Eu não quero saber se tem muito menos importância que a Libertadores ou Brasileiro. Brasileiro já passou. Eu estou feliz hoje de ser tricampeão carioca. E a partir do domingo, você é sangue no olho ali, faca nos dentes, para que você possa tentar ganhar o Campeonato Brasileiro. E assim, o que eu posso falar para a torcida do Flamengo e para todo mundo é que é o seguinte, a gente não pode às vezes tomar alguma decisão. Não estou falando em relação ao Rogério Ceni, estou falando já na relação até da próxima resposta que que você perguntou em relação aos zagueiros. A gente precisa ter um pouco mais de tranquilidade, tem contratos em vigência, tem outras análises que, até de momentos particulares e pessoais do atleta, que a gente tem que ir respeitando, ajustando e analisando para tomar as decisões. Em relação aí ao sistema defensivo,
Eu acho que aí os números estão postos aí, a gente precisa tomar alguns cuidados, a gente precisa evoluir aí nessa questão. Agora, o Léo Pereira, quando veio, era um jogador que todos os clubes... Isso não diminui, acerto ou não diminuía. Eu estou dando dados. O Léo Pereira, quando veio para cá, todos os jogadores queriam. Gustavo Henrique. O que veio do Santos, o Gustavo Henrique... O Gustavo Henrique estava acabando o contrato dele no Santos. O Santos queria renovar. Tinham dois clubes da Itália e um da Espanha querendo a contratação do Gustavo, e a gente se antecipou e conseguimos ajustar para ele vir aqui. Então, assim, a gente vem trabalhando, a gente não são... O Bruno Viana fez 150 jogos pelo Braga, que jogou campeonatos importantes lá. Antes de ir para o Braga, ele também fez partidas importantes. E assim, às vezes, no primeiro momento, a gente pode não ter a melhor entrega, não a melhor entrega por querer, a melhor entrega técnica dos jogadores, mas isso aí a gente tem que ter paciência e saber esperar. Quanto em relação à contratação, é uma obrigação minha, do meu cargo, do Bruno, que é o diretor executivo, da gente estar sempre atento ao mercado e estar sempre dando a melhor musculatura possível ao elenco. Então, assim, não tem não contratar na defesa, não contratar no ataque, não contratar em lugar nenhum. Se você tiver condição financeira, se tiver uma grande oportunidade, o Flamengo estará sempre preocupado em reforçar. Assim, o Rogério, eu sempre falo, o Rogério tem que ter tranquilidade aqui para fazer o trabalho dele. A pressão, qualquer técnico que esteja aqui no Flamengo, ele será pressionado. Aqui são 42 milhões de torcedores apaixonados. Aqui tem que se conviver com essa pressão e eu tenho certeza absoluta que ele tem experiência com isso e que ele vai aprender. Agora, assim, a gente não pode... Eu posso falar por mim, posso falar aqui do que eu vejo no dia a dia e o que eu passo para o presidente, e também o presidente tem as suas análises que a gente tem que respeitar. O que eu posso falar é que o Rogério Ceni, ele tem uma boa relação com os jogadores, boa relação com a comissão técnica, e tem essa pressão aí. Agora, a pressão também, eu acho que começou em alguns resultados do Campeonato Brasileiro do ano passado, em que a gente perdeu alguns jogos, aí teve alguns protestos. Mas isso tudo se passou e o Rogério vem se firmando aí como um bom técnico aqui no Brasil. O Flamengo, antes da gente chegar, o Flamengo teve nos últimos 6 anos, de 19 para trás, ali perto de 2012, 2013 até 2019, o Flamengo teve 13 técnicos em 6 anos. Foi um técnico a cada 5 meses, um técnico a cada 4 meses e meio. Vocês acham que isso aí é plausível? Vocês acham que isso aí dá certo em algum lugar do mundo? Não, eu acho que, assim, não é para o Flamengo. Eu acho que isso aí, essa análise tem que fazer todo mundo. A imprensa esportiva, os dirigentes, quem está dentro do futebol tem que começar a aprender a tratar essas pressões aí e dar tempo plausível para o trabalho.